E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. Então é isso, meu povo, Night of Champions acabou e agora está nos livros de história. E pra você que falou que esse pay-per-view iria ser um pay-per-view previsível ou um pay-per-view chato, meu amigo, eu tenho que falar pra você que você estava totalmente certo. Fora que bastante coisa que acontecia no show pareceu bastante forçada. E o Main Events, pois é, foi basicamente o que eu acabei prevendo. Então, meus amigos, vamos para o que importa, que é a análise do Night of Champions de 2025 que aconteceu na Arábia Saudita. E bom, gente, começando com a primeira luta da noite, e essa luta é a final do King of the Ring, com o vencedor ganhando, claro, o King of the Ring e recebendo aí uma chance por um título mundial no SummerSlam de sua respectiva brands. E essa luta é entre Cody Rhodes contra Randy Orton. E eu não achei errado começar o pay-per-view com essa luta, até porque, vamos ser sinceros, era uma luta extremamente previsível. Na minha opinião, foi uma luta ok, não foi uma luta de outro mundo. Tanto Orton quanto o Cody Rhodes são ótimos no que eles fazem. E como eu falei nas minhas previsões e apostas do Night of Champions de 2025, essa vitória poderia ir tanto para Cody Rhodes quanto para Randy Orton. Mas aí o Cody Rhodes precisava ter a sua revanche contra John Cena. E o King of the Ring foi aí uma forma para poder justificar essa revanche. No final da luta nós vimos aí um Randy Orton mais vilanesco, com ele tentando ali roubar em alguns momentos para poder vencer a luta. E eu vou falar para vocês aqui que sinceramente eu não entendi por que o Randy Orton agiu dessa forma. Ah, Gui, mas o Randy Orton é um twinner, ele não é um babyface completo. Gente, pelo amor de Deus, o Orton é um babyface. Ele tá como babyface e agiu como heel. Eu quero que vocês tentem recordar algum momento desse modo babyface dele em que ele agiu dessa forma. Em nenhum momento ele fez isso. Ele fez isso agora nessa luta contra Cody Rhodes. E talvez isso seja um aviso de que ele pode turnar uma hora ou outra. E cá entre nós, né? Randy Orton como face não chega nem perto, não chega nem aos pés do Randy Orton heel. E eu não sei qual é o problema que a WWE teve para poder colocar o Randy Orton para perder de forma limpa para Cody Rhodes. Isso não ia afetar absolutamente em nada Randy Orton. E ao invés disso, vocês fizeram ele parecer um lutador burro no final da luta. E ao invés dele finalizar a luta, o que ele resolve fazer? Tirar aquela parte da proteção do corner para poder acertar a cabeça do Cody Rhodes ali. Mas quando ele vai ali para pegar o Cody Rhodes, ele tenta acertar um RKO. Aí eu fiquei me perguntando, cara, você quer acertar um RKO nele ou você tá querendo pegar a cabeça dele e enfiar naquela parte que estava desprotegida? Eu não entendi nada. Se você queria pegar a cabeça do Cody Rhodes e acertar naquela parte do corner, por que você partiu para outro RKO? Eu não entendi nada. Então o Cody Rhodes aproveitou, empurrou o Randy Orton para aquela parte desprotegida. Cody Rhodes aproveitou essa chance e acertou o Randy Orton com o Crossroads, vencendo a luta e conquistando assim o torneio King of the Ring. Agora, a cereja no topo do bolo para a questão de nada faz sentido foi quando o Cody Rhodes deu ali uma entrevista após essa luta. O Randy Orton estava saindo ali do lado de fora do ringue e o Cody Rhodes começou a falar super bem do Randy Orton, louvando ele, falando altas coisas boas em relação ao Randy Orton, mas aí eu não entendi nada. Porque o cara tentou roubar contra você no final da luta, aí você na entrevista fica louvando ele, você fica falando bem dele, o cara que tentou roubar contra você. Aí eu realmente não tenho como defender. E por essas e outras que as pessoas falam que o Cody Rhodes é um babyface burro. Mas enfim, então Cody Rhodes vai ter a sua sonhada revanche contra John Cena no SummerSlam. E me arrisco a dizer que Cody Rhodes pode sim vencer essa luta no SummerSlam e reconquistar o título da WWE. Eu não descarto essa possibilidade. Agora, meus amigos, vamos para a próxima luta da noite. E essa luta é uma Street Fight, ou seja, uma briga de rua entre Rhea Ripley e Raquel Rodrigues. Bom, e essa luta pra mim ela não foi boa e nem ruim, ela tá praticamente ali no meio termo. Foram usadas mesas, espadas de kendo e uma jogando a outra ali do lado de fora naquelas escadas de aço. Gosto tanto da Rhea Ripley quanto a Raquel Rodrigues e é claro, as duas tinham história, bastante história até, desde a época do NXT. E bom, como eu falei nas minhas previsões e apostas para o Night of Champions de 2025, eu falei que Roxanne Perez ia surgir e ia ajudar Raquel Rodrigues. Porém, meus amigos, acabou que não adiantou de nada.
e ela foi retirada de ação rapidamente por Rhea Ripley. E eu realmente achava que Raquel Rodrigues poderia vencer essa luta, e com a Roxanne Perez ajudando do lado de fora, poderia ir ganhar mais ainda a confiança do Judgment Day e também da Raquel Rodrigues. Mas acabou que isso não aconteceu. No final nós vimos aí Rhea Ripley conquistando a vitória após aí uma Avalanche Riptide de cima da mesa posicionada da corda superior. E ó, eu falo pra vocês que foi realmente impressionante esse Riptide de cima ali da corda superior. Gente, na moral, é muito, mas muito complicado você fazer qualquer tipo de golpe lá de cima. Principalmente esse finisher da Rhea Ripley, e não foi numa lutadora pequena. Foi na Raquel Rodrigues, que também é uma lutadora bem grande. E como eu falei anteriormente, essa luta pra mim foi um meio termo. A luta em si, ela foi decente. Foi aí uma luta física intensa entre essas duas lutadoras, mas também durante vários momentos da luta foi bastante lenta. E é claro, se você estava esperando uma luta muito mais rápida, eu não sei onde é que você estava com a cabeça, porque são duas lutadoras grandes, então você vai ter uma luta muito mais lenta. E agora eu quero ver o que vai acontecer entre o Judgment Day, a Raquel Rodrigues e a Roxanne Perez depois dessa derrota. E em relação a Rhea Ripley, eu definitivamente não sei o que aguarda ela no futuro. O que nos resta fazer agora é esperar os próximos episódios do Raw e esperar pra ver. Partindo agora para a próxima luta da noite, e essa luta é entre Sami Zayn contra Karrion Kross. E bom, gente, se eu não me engano, essa é a primeira luta de Karrion Kross em um pay-per-view em mais de 3 meses. E eu também posso estar enganado, mas eu acho que ele não vence uma luta desde dezembro de 2024. Pô, isso é bastante tempo. E olha, eu vou falar pra vocês aqui que tem sido uma jornada e tanto pro Karrion Kross, e continua aí se superando cada vez mais. Mas parece que ele nunca consegue fazer o certo para que a galera ali da direção da WWE consiga enxergar ele como um cara de topo. E depois de um momento de baixa aí na luta que a gente teve, a torcida começou a gritar o nome de Sami Zayn. Então assim, começou a acordar de vez, porque a torcida só tava gritando no início da luta entre Cody Rhodes e Randy Orton. E entre Rhea Ripley e Raquel Rodrigues, a torcida parecia morta. E depois dessa última luta que a gente teve com um ritmo mais lento, ter uma luta com Karrion Kross no ataque é uma escolha até bem interessante. Fora também que a ofensiva de Sami Zayn também é bem rápida, mas Karrion Kross controlou boa parte da ação na luta. E assim, gente, não se enganem, né? Essa luta aí merecia muito mais estar no Raw do que num pay-per-view, mas enfim. Isso aí foi na Arábia Saudita, então pra mim tanto faz. E no final nós vimos Sami Zayn conquistando a vitória com o Helluva Kick em cima de Karrion Kross. Aí no final eu escutei o Michael Cole dizer que foi um milagre pro Sami Zayn ter vencido essa luta. Aí eu falei, bom, calma, muita calma nessa hora, senhor Michael Cole, porque você tá indo longe demais. Eu não iria tão longe assim. E apesar dessa luta ter tido aí um ritmo um pouco mais lento, como muitas lutas do Karrion Kross tendem a ser, isso não significa necessariamente que a luta foi ruim. Não foi. Mas vocês vão concordar comigo que eu queria ter visto aí um pouco mais de velocidade, um pouco mais de ação, em vez daquelas provocações e dos intervalos entre as ações que acabaram que não levaram a nada. Mas enfim, agora eu fiquei curioso para saber o que o Karrion Kross vai fazer em seguida e o Sami Zayn também. Até porque a WWE parece que não tem nenhum plano pros dois, nem pro Karrion Kross e nem pro Sami Zayn. E provavelmente foi um dos motivos deles colocarem os dois aí nesse pay-per-view. Eu tava achando que o Karrion Kross iria tentar atrair esse lado sombrio de Sami Zayn pra fora, mas acabou que só foi uma luta normal, com algumas provocações aqui, outras ali, e só foi isso. Eu não sei você, mas eu esperava bem mais. E agora nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é pelo cinturão dos Estados Unidos. Jacob Fatu, campeão, vai defender o seu cinturão contra o desafiante Solo Sikoa. E é aquilo, né, gente? Jacob Fatu é uma das estrelas em ascensão mais rápidas do mundo e da WWE. E ele acabou que fez a sua entrada com uma reação relativamente silenciosa, o que me incomodou um pouco. Aí eu fiquei perguntando, eu falei, nossa, WWE, que bela ideia trazer esse Night of Champions para a Arábia Saudita. É uma plateia praticamente morta, praticamente todas as lutas. Em alguns momentos eles resolveram cantar, fazer alguma festa, fazer uma coisinha aqui, outra ali, mas a maior parte do tempo durante as lutas eles ficavam quietos. Tivemos aí novamente o Solo Sikoa dando uma de engraçadinho
e fazendo uma provocação a Jacob Fatu com aquele jeito que ele fica tremendo no ringue. E eu gosto dessa personalidade do Solo Sikoa, essa personalidade um pouco mais cômica, e ele consegue mesclar maravilhosamente bem com esse lado mais sério que ele tem, ao invés de ser só aquele executor silencioso do The Bloodline, como ele era antigamente. E eu gosto desse lado dele, tem momentos ali que ele consegue ser hilário. Provavelmente ele puxou esse lado aí mais cômico do irmão dele, Jimmy Uso. E foi aí, meus amigos, que eu acho que a luta começou a dar uma desandada. Claro, o JC Mateo iria interferir nessa luta, todo mundo estava esperando para que isso acontecesse. Até porque ele é sim o Enforcer, né? Ele é ali o Hitman do Solo Sikoa, e tava na cara que ele ia dar o ar da graça. Mas foi aí, depois disso, que a luta ela começou a desandar. Tivemos aí o retorno de Tanga Loa para poder ajudar aí o Solo Sikoa a vencer essa luta, porém, o Jacob Fatu acabou saindo do pin e não foi dessa vez. E como já não bastasse aí ter 1 milhão de interferências na luta, nós tivemos aí a estreia do irmão do Tanga Loa e do Tama Tonga, Hikuleo. Aí eu vi muita gente falando nos comentários ali nas redes sociais, pô, mais um Samoano na WWE, gente, ele não é Samoano. Tama Tonga não é Samoano, Tanga Loa não é Samoano, Hikuleo não é Samoano, todos eles são filhos do Aku, que é da ilha de Tonga. Tanto os Samoanos ali, os Anoa'i, os Usos, fazem uma parceria há bastante tempo com a galera de Tonga. E por isso que a gente tem essa junção entre as famílias, e muita gente acaba confundindo, achando que eles são Samoanos. Não, gente, eles não são Samoanos. E outra coisa bastante interessante que eu dei risada foi no momento que o Hikuleo apareceu e o Michael Cole não fazia ideia quem era. O Michael Cole parecia que ia falar o nome de alguém ali, porém ele acabou se enrolando e falou, é o irmão do Tanga Loa e do Tama Tonga. E é claro, provavelmente ele se enrolou naquela hora ali, porque provavelmente ele não deveria nem falar o nome do Hikuleo, porque talvez na WWE ele possa ter outro nome. E a gente vai ter que esperar o SmackDown para poder ver se eles vão mudar esse nome do Hikuleo ou não. No final eles jogaram Jacob Fatu ali pro ringue e o Solo Sikoa acabou finalizando Jacob Fatu com o Spike e se tornar agora o novo campeão dos Estados Unidos. E alguma coisa dentro de mim queria reclamar bastante dessa luta após o final, mas eu vou falar assim, bom, não vou reclamar, vamos ver o que vai acontecer com o Solo Sikoa como campeão, e é claro, o Jacob Fatu perseguindo esse cinturão novamente. E gente, ele vai reconquistar esse cinturão, se é no SummerSlam ou se é após o SummerSlam, aí eu já não sei. Mas eu não acho ruim o Solo Sikoa ter ganhado esse cinturão, por mais que eu ache que o Jacob Fatu aí teve um reinado bastante curto, não acho ruim, não acho ruim. Até porque eu acho que isso vai agregar bastante à história. A luta sim sofreu com overbooking, teve muita interferência, muita gente vindo do lado de fora. Eu acho que a entrada, o retorno ali e a interferência do Tanga Loa foi completamente desnecessário. Você podia ter o JC Mateo interferindo e após isso você poderia ter o Hikuleo interferindo para poder ajudar o Solo Sikoa. Não precisava nem um pouco ali do retorno do Tanga Loa, ele podia aparecer depois no SmackDown ou em algum outro momento, não tinha necessidade, mas enfim. Também não acho que o Jacob Fatu tenha saído dessa luta enterrado, como muita gente fala. Ele não saiu enterrado, gente. Precisou de JC Mateo, precisou de Solo Sikoa, precisou de Hikuleo, precisou de Tanga Loa pro Jacob Fatu sofrer essa derrota. Então fiquem tranquilos, calma nessa peruca, que o Jacob Fatu não saiu enterrado, calma. Foram necessários aí 4 homens para poder retirar esse título dele. Então fiquem tranquilos que uma hora ou outra e já ele tá recuperando esse título novamente. Agora, meus amigos, nós vamos para a próxima luta da noite e a final do Queen of the Ring. Com a vencedora, é claro, conquistando o torneio Queen of the Ring e uma chance pelo título mundial da sua respectiva brands no SummerSlam. E bom, galera, olha só, eu sei que tem muita gente que gosta da Jade Cargill, sei que tem muito fã da Jade Cargill, mas, cara, não dá. As lutas da Jade Cargill simplesmente não dá. Por que todo golpe, tudo que a Jade Cargill faz no ringue tem que ser tão burocrático? E a Jade Cargill, mesmo depois de mais de 4 anos como lutadora profissional de luta livre, parece que não pegou o jeito de nada. E assim, não me entendam mal, ela melhorou um pouco, mas esse melhorou um pouco, esse pouquinho que ela melhorou é uma gota no oceano, ou seja, não serve pra nada. E é uma pena, porque ela parece uma deusa grega,
ela parece realmente uma mega estrela. Como vocês viram aí na entrada dela, ela apareceu aí como Tempestade da Marvel, que foi muito bacana. O cosplay dela ficou excelente, maravilhoso. E eu acho que ela pode fazer muito mais, ela tem que fazer muito mais, principalmente agora na posição que ela tá. Mas parece, sei lá, que ela não quer fazer, faz de qualquer jeito. E como eu falei anteriormente, parece tudo muito burocrático, tudo que ela faz. E apesar da Asuka tá há anos-luz em questão de habilidade no ringue em relação a Jade Cargill, ela acabou também não fazendo muita coisa. E acabou sendo aí uma vitória bem fácil pra Jade Cargill. E se eu não me engano, essa luta não deve ter atingido aí nem 10 minutos. Eu acho que deve ter sido aí uns 8 ou 9, por aí. E nessas horas eu acabo ficando muito triste pela questão aí da Asuka, porque ela merece muito melhor do que ela acaba tendo. Mas enfim, eu espero que a WWE resolva fazer a parada certa e resolva aí colocar aí uma luta pros fãs no SummerSlam entre Asuka e Io Sky pelo título mundial feminino. É praticamente uma luta que todo mundo quer ver. No final, quando a Jade Cargill acabou acertando aquele golpe característico dela, o finisher, o Jaded, praticamente não teve reação nenhuma da multidão. Nenhum pin que ela fez ali na Asuka foi bom. E foi praticamente, bom, você venceu a luta, vamos lá, próximo, vida que segue, próxima luta, vamos lá. E no final teve até aquela mini entrevista com a Jade Cargill, mas eu vou falar pra vocês que eu não liguei. Até porque eu tava esperando aí a luta final, que era o main event, entre John Cena e CM Punk. Então aí, de certeza, nós teremos aí Tiffany Stratton contra Jade Cargill no SummerSlam. E provavelmente teremos aí também um cash-in da Naomi. Então aí fiquem ligados, porque é isso que deve acontecer. E agora, meus amigos, chegamos àquele momento que todos esperavam, que vocês esperavam, que eu esperava, depois dessa última luta que eu não tava aguentando mais assistir, que é a luta pelo título da WWE, entre o campeão John Cena, defendendo seu cinturão, contra o seu rival de longa data, CM Punk. E bom, a torcida lá da Arábia Saudita não parecia nem um pouco chateada com o CM Punk aí pelos aqueles comentários que ele fez em relação ao país. E parece que aquele pedido de desculpa mal feito que ele fez pro povo ali da Arábia Saudita, parece que funcionou. Eles comemoraram, cantaram a entrada dele, e teve até algumas vaias pra ele, mas nada que afetasse aquele momento. E tanto o CM Punk quanto o John Cena trouxeram aí a torcida definitivamente de volta aí àquele ambiente mesmo de torcida, de vaiar, de torcer, coisa que não estava acontecendo nas outras lutas. E essa foi uma outra luta que começou bem devagar, mas peraí, bem devagar, você não entendeu, bem devagar, mas bem devagar mesmo. E até aí, nenhuma surpresa, porque como eu falei pra vocês, ali nas minhas previsões e apostas, essa luta ia ser sim devagar. Até porque todas as lutas do Cena estão sendo assim, exatamente por causa que ele não tá mais naquele pique como ele tinha antigamente, quando era um lutador ativo, e o CM Punk também, gente. Tanto o Cena quanto o CM Punk já estão bem mais velhos, eles já não têm aquele pique como eles tinham antigamente. Mas foi então que nós chegamos aí à parte dos Pand Finishers, que é finisher pra tudo que é lado. Você tem o GTS pra cá, você tem um Attitude Adjustment pra lá, você tem um festival de finishers. E a torcida parecia que tava gostando disso, a gente escutou várias coisas como This is Awesome, Fight Forever, olha só, a torcida da Arábia Saudita tava gritando Fight Forever, olha que legal. E teve alguns momentos que foi bem divertido assistir. E eu não vou falar pra vocês, que foi um clássico, não foi, mas foi bem divertidinho até um certo momento da luta, que foi quando começou a ter um overbooking. Mas antes disso, o CM Punk ali estava deitado no ringue e o John Cena estava em pé. O John Cena foi pro lado de fora, pegou o cinturão e queria acertar a cara do CM Punk com o cinturão, como ele faz, como ele na verdade ele tá fazendo em outras lutas. Mas por algum momento, o John Cena parou, pensou e meio que desistiu de acertar a cara do CM Punk com o cinturão. Aí eu fiquei me perguntando, olha aí, será que o John Cena meio que tá voltando a recuperar o que ele era antes? Ou seja, aquele John Cena babyface, será que ele tá começando a voltar aos poucos? E tudo indica que sim, né? Porque, claro, o John Cena deve se aposentar como face e não como heel. No entanto, meus amigos, após isso, quem acabou sendo acertado foi o árbitro. E ao invés de aparecer um outro árbitro para poder fazer a contagem ali para CM Punk, quem acabou aparecendo? Quem? Exatamente, foi essa pessoa que vocês imaginaram, Seth Rollins, com a sua maleta do Money in the Bank. Aí, como eu falei pra vocês anteriormente,
foi um festival de overbooking. Nós tivemos aí a facção do Seth Rollins entrando junto com ele, interferindo na luta. O Seth Rollins, o Bronson Reed, o Bron Breakker, o Paul Heyman. Tivemos aí o Seth Rollins chamando outro árbitro. Aí o Charles Robinson veio correndo ali pro ringue com aquela corridinha dele característica que até acabou virando meme. Mas ele acabou apanhando ali do John Cena e ficando ali do lado de fora no chão. Depois nós tivemos aí Sami Zayn. E depois também nós tivemos Penta interferindo na luta. Eu falei, meu Deus, agora só falta a minha mãe, a minha avó, o meu tio, meu papagaio e o meu cachorro interferindo nessa luta também. É tanta gente que eu acabo me perdendo. E toda a luta do John Cena tá acontecendo exatamente dessa forma. É overbooking. É 1 milhão de pessoas interferindo e fazendo 1 milhão de coisas. Teve um momento que CM Punk e John Cena acabaram meio que se ajudando. O John Cena meio que estendeu a mão pro CM Punk pra poder abraçar o CM Punk. Eu falei, bom, coisa boa não vai ter aí. Os dois se abraçam e Cena tenta atacar CM Punk. Seth Rollins volta pro ringue e ataca Punk com a maleta. Rollins então aplica um curb stomp em Cena, mas é jogado ali pra fora do ringue por Cena, que acaba roubando a luta com um pinfall e mantendo o seu cinturão. Aí quando acabou essa luta eu falei, Jesus Cristo, meu Deus do céu, que confusão, que festival de overbooking, é muita gente. Pô, pelo amor de Deus, porque toda a luta do Cena tem que ser dessa forma. E assim, gente, a luta lá não foi nenhum clássico. Pessoalmente, eu achei a luta ok. Ela cumpriu o seu papel e pelo menos é isso que importa. Mas, como eu falei anteriormente, toda a luta do Cena é um festival de overbooking. E, poxa, eu não queria que fosse assim em toda a luta do Cena em um pay-per-view. Parece que é sempre uma certeza que a gente vai ter esse festival de overbooking em uma luta do Cena. E, cara, você pode abusar isso durante até um certo momento, mas depois começa a ficar chato. E bom, agora nós temos aí o próximo desafiante do John Cena, e esse desafiante é Cody Rhodes. E como eu falei anteriormente aqui no nosso vídeo, eu não descarto a possibilidade do John Cena perder esse cinturão no SummerSlam, podendo até ter aí um cash-in do Seth Rollins. Bom, então a única coisa que nos resta saber é o que vai acontecer nos shows do Raw e do SmackDown para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Agora eu quero saber de você. O que você achou desse show do Night of Champions? Você achou um ótimo show? Você achou mediano? Ou você simplesmente odiou? Não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!